Live urgente, não avisada, extraordinária em virtude da grande queda que a gente está vendo no Bitcoin. Nesse exato momento a gente consegue visualizar aqui uma queda acumulada de 22%, 21,94%. A gente viu o preço do Bitcoin sair lá do patamar de 73 mil dólares e vir para o patamar de 57 mil dólares nesse momento, sendo que já caiu a 56 mil dólares, voltou a 59 por conta da reunião do Banco Central Americano, onde a gente teve alguns anúncios importantes. E eu quero mostrar para você aqui hoje o seguinte: será que essa queda de 22% ela é uma oportunidade ou essa queda, na verdade, é uma cilada porque vai cair muito mais? Isso aqui é o que eu quero mostrar para você nessa live rápida, objetiva e urgente, tá bom? Então vamos lá. Sem mais delongas. Neste vídeo eu não vou mostrar para você toda a tese. Talvez você saiba, talvez não. Neste vídeo eu conto, tá? Eu gravei 3 meses atrás, onde eu conto mais detalhes sobre a minha tese de valorização de até 400% do Bitcoin até 2026. Talvez você saiba, talvez não, mas eu invisto em Bitcoin desde 2017. Meu primeiro investimento foi feito lá em 2017. Então já acumulei bastante experiência nesse mercado e acredito que eu possa dar alguma contribuição. Eu já consegui multiplicar meu capital por mais de 10 vezes e assim por diante. A tese toda está construída neste vídeo que eu mostrei para você e o link vai estar fixado nos comentários aqui desse vídeo. O nosso propósito aqui hoje é justamente identificar se esse momento é o momento de entrada, se eu estou comprando mais, se eu não estou fazendo nada, o que eu estou fazendo, eu vou te falar tudo aqui, tá bom? E o que salta aos olhos, né? Olha aqui que interessante, o preço já caiu para 56.800 dólares, tá? O interessante é que a queda era de aproximadamente 12% até 2 dias atrás. E a gente viu essa queda praticamente dobrar nos últimos 2 dias, uma correção muito forte de mercado, né? E basicamente, o que acontece? Se a gente olha essa magnitude de 22% de queda, vamos até ajustar esse gráfico aqui. Eu vou colocar isso aqui, um gráfico de linha, e vamos deixar vamos mudar para a cor azul, que vai ficar melhor para mostrar para você uma coisa. Uma coisa que você tem que entender é que existe algo chamado halving ou halving, que nada mais é do que a diminuição da produção de bitcoins. E o que está gerando, é bom você entender, essa explosão de preço aqui no Bitcoin, principalmente em 2024. Se a gente pegar aqui nesse último ano, mesmo com essas quedas, a gente vê uma valorização no ano de mais ou menos 29%. Ela chegou a 65% e voltou a 29%. O que acontece? A cada 4 anos, aproximadamente, você vê nesse gráfico aqui, ó, de registro do preço do Bitcoin, você vê uma barra azul, uma barra vertical azul, tá? O que é isso? São eventos que diminuem a produção de novos bitcoins. O Bitcoin, o grande valor dele está justamente na sua escassez. Quanto mais tempo passa, mais escasso ele fica porque menos bitcoins são produzidos. E quanto mais tempo passa, mais gente quer investir em bitcoins, né? Em breve a gente deve alcançar a marca de 1 bilhão de investidores em Bitcoin. E o que acontece? A gente tinha a produção de 900 bitcoins por dia aqui, ó, entre esse halving e esse halving, que é um evento, né, que marca essa diminuição da produção de novos bitcoins. E agora a gente passou para uma produção com esse halving de 450 bitcoins por dia. Ao mesmo tempo em que em janeiro a gente aprovou, a gente não, né? Mas os Estados Unidos aprovou os ETFs, aprovaram os ETFs de investimento em Bitcoin à vista e muitos fundos de investimento, grandes investidores institucionais que não estavam nesse mercado ainda começaram a comprar. Então a gente tem uma diminuição da oferta e um aumento na demanda gigantesco que está gerando essa pressão compradora. E isso faz com que os preços subam. Mas é normal algumas correções no meio do caminho. E é justamente essas correções que eu quero te mostrar. Por quê? Dentro de uma jornada de longo prazo, dentro de uma jornada de evolução do preço de um investimento, principalmente um ativo como o Bitcoin, que o fundamento ele ainda não é muito entendido pelas pessoas, que o fundamento ainda não pode ser muito bem compreendido como uma ação, por exemplo. Uma ação de uma empresa, a empresa gera lucro, distribui parte dos seus lucros via dividendos, é muito mais fácil você entender. Os fundamentos aqui do Bitcoin, o que acontece? Eles são diferentes. Você demora mais tempo para entender porque existe uma disrupção e tudo mais. Então, esse tipo de ativo, ele passa por patamares técnicos muito simétricos. O que eu quero dizer com isso? As quedas que a gente observa, o volume das quedas que a gente observa é muito similar com o passar do tempo. Você já vai entender em que ponto eu quero chegar. Se a gente pegar aqui, ó,
Essa atual queda, vamos identificar de quanto por cento ela é? Mostrei para você, né? Uma queda de 22%. A gente consegue ver nesse momento 21,98%. E é interessante a gente contrastar essa queda, essa correção num movimento de alta que é natural que continue sendo de alta. Por quê? Existe uma produção menor e muito mais adoção, muito mais investidores querendo Bitcoin, oferta e demanda é descasado, preço sobe, né? Vamos tentar olhar neste ciclo quais foram as correções de preço, né? De qual volume foram essas correções de preço em termos percentuais para a gente ver se, quem sabe, a gente está próximo do fim. Olha só, a correção de preço que a gente teve na última queda do Bitcoin é que foi aqui, ó, em janeiro de 2024, a gente encontrou aqui uma queda de 16%, certo? Se a gente pegar e olhar a outra queda, vamos olhar na lupa aqui, a outra queda mais volumosa, a gente viu aqui num patamar de 20%. Então, ó, 22 é a queda atual, 16 foi a anterior, que a gente viu aqui, ó, em 2023 ainda, de julho a setembro, foi uma queda de 20%, né? Então menor que essa queda atual. A queda anterior, que foi lá em 2022, né? A gente viu uma queda aqui, ó, num patamar de 27%, 26%, mas ainda não tinha iniciado o ciclo. Esse aqui foi o último momento do ciclo de queda, que é totalmente normal. A gente tem um grande boom de alta, depois uma grande desvalorização, depois iniciar os ciclos de alta, tá? Vamos olhar no último grande ciclo de alta. A gente teve algumas correções no meio do caminho. De quanto foram essas correções percentualmente falando, né? A gente vai encontrar aqui, ó, uma correção de 16%, opa, um pouco mais, 17%. Aqui, ó, a gente vai encontrar uma correção de 21%, certo? Aqui, ó, a gente vai encontrar uma correção de 25%, 26% e assim por diante. A única correção que foi maior foi aqui em 2020, mas foi por conta da semana da Cogel, do ano próprio de 2020. Você sabe muito bem o que aconteceu, né? Aqui foi uma correção do preço maior, com lockdown, quando fechou tudo, mas é 53%, mas é algo assim totalmente fora das vias convencionais. E se a gente pegar o ciclo anterior, a gente vai ver o quê? Quedas que nos últimos ciclos, normalmente elas ficam na casa dos 15%, normalmente ficam na casa dos 20% e assim por diante. O que eu quero dizer para você? Essa queda que a gente tem hoje, tá? De 22% neste momento, percentualmente falando, se trata de uma queda extremamente relevante. Por causa disso, eu decidi comprar mais bitcoins e reforcei muito a minha posição. Comprei ainda mais do que eu já tinha comprado, estava com preço médio bem mais baixo, mas eu comprei ainda mais do que eu já tinha comprado nesses últimos 2 dias. Comprei bastante mesmo, né? Se eu for pensar assim percentualmente, eu aumentei bastante a minha alocação. E por que eu acredito que essa é uma oportunidade? Por 2 motivos principais. Um motivo é relacionado a fundamento e o outro motivo é relacionado a timing, a momento de mercado. O que acontece? Vamos primeiro ao fundamento. O que eu quero te mostrar aqui com o fundamento, tá? Olha aqui na minha tela agora. O que você está vendo? É justamente aquele gráfico que eu mostrei anteriormente para você de forma rápida da evolução do preço do Bitcoin desde o seu começo, desde o seu início, né? Então lá quando foi criado em 2009, a gente não tem o registro desde lá, mas a gente tem desde o final aqui de 2010. E a gente tem isso até hoje, certo? E o que a gente consegue identificar, né? Que a gente tem uma grande valorização, depois uma grande queda. Isso é normal. Acontece o halving, diminui a produção de Bitcoins, né? E quando a gente tem mais adoção, e cada vez a gente tem mais adoção, mais pessoas querendo ter Bitcoin como... aí cada um vai investir com um determinado propósito. Alguns especulativos, outros visam como, poxa, uma futura reserva de valor. Outros querem só diversificar, mas você tem uma adoção cada vez maior, certo? O que acontece? Diminui a produção, aumenta a demanda, o preço dispara. Depois, o preço foi alto demais, as pessoas acabam deixando um pouco de lado e realizando lucro, o preço volta. E assim a gente tem essas ondas, né? Cai a produção, aumenta a demanda, preço dispara. Cai a produção de novo, aumenta a demanda, preço dispara. Cai a produção de novo, aumenta a demanda, já está aumentando. Caiu a produção, de fato, o preço está caindo por enquanto porque a gente teve um grande lucro. Realização de lucro normal, tá? Normal é isso aqui, o preço dispara com o tempo. E fundamentalmente falando, o que acontece? Você pode ver que a gente passa por uma grande valorização e depois uma grande queda. O preço pós-queda, depois desse primeiro halving, o preço mínimo pós o boom foi maior do que o topo do boom anterior. Depois do segundo halving, a gente teve um boom. O preço mínimo pós o boom
Era um preço maior do que o pico anterior. Depois a gente teve o próximo halving, a gente teve um grande boom e aqui a gente teve uma grande queda. O preço mínimo aqui, ó, nesse caso, foi mais ou menos uns 15% abaixo do pico anterior. Por quê? Porque aqui a gente teve a primeira vez que a gente viu uma elevação no juro americano, certo? Em toda a história do Bitcoin, nunca tinha passado por isso. Uma elevação no juro americano, tá? Outro ponto importante, grandes bancos americanos quebrando aqui. A segunda maior corretora de cripto se descobriu que era uma grande fraude, a questão da FTX, né? Se não fosse esses acontecimentos assim, efeito cascata, ficaria a $20 mil, que foi o topo anterior. E onde a gente está agora? É isso que eu quero que você reflita. Estamos a 57 nesse exato momento, $1.000, tá? 57 mil dólares. Qual foi o pico anterior? 69 mil dólares. É o que a gente vê, claro que está em 2023, mas pegando aqui nesse gráfico, a gente vai ver, ó. O pico anterior foi aqui, ó. Não vai pegar 61, vai ser difícil pegar lá em cima, mas aí você vai ter que acreditar em mim agora, tá? 69 mil dólares foi o pico, aqui só pegou até 63, 64. Hoje a gente está em 57. Então, no próximo ciclo, o que provavelmente vai acontecer? A gente vai para o valor acima de 70 mil dólares. Quando cair pra caramba, qual é o preço mínimo que vai estar? Depois, no ápice das quedas, muito provavelmente o mesmo pico anterior, 69 mil dólares, ou um pouquinho abaixo, talvez 60 mil dólares. Hoje está 57. Então o que é melhor? Eu aproveitar a sua oportunidade, uma queda de uma magnitude que já vem numa magnitude que, mais do que isso, extrapola o natural das correções que a gente vê. Será que é melhor eu entrar hoje, passar pelo boom e passar pela grande queda, e mesmo lá na grande queda, o preço ainda vai estar igual ou maior do que o de hoje? Ou eu deixo passar porque eu estou inseguro, fiquei com medo e não sei bem se é o momento? Eu prefiro entrar agora, por isso eu aumentei bastante minha exposição. Segundo ponto, segunda questão. A gente tem uma questão de timing. Por quê? A gente teve a reunião do Banco Central Americano e essa reunião ela terminou há poucas horas. Tá? Teve entrevista de Jerome Powell, presidente do Banco Central Americano, e o que eles fizeram? Eles mantiveram a taxa de juros americana entre 5,25% e 5,5%. Tá? Mas eles falaram algumas coisas que são muito importantes. O que aconteceu nos últimos dias, nas últimas semanas? O mercado estava projetando até que os Estados Unidos iam elevar ainda mais o juro. E aí a gente viu o quê? Ações desvalorizando no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo. A gente viu REITs desvalorizando, que são basicamente uma inspiração dos fundos imobiliários. A gente viu todo um cenário de aversão a risco porque se acreditava que o juro ia ficar muito alto por mais tempo, se acreditava que ia ter mais elevações na taxa de juros e se acreditava que os Estados Unidos ia continuar reduzindo o seu balanço de ativos com agressividade. O que é isso, Vinícius? Balanço de ativos, vamos lá. O que gerou essa grande inflação americana? O gatilho foi 2020, sem dúvida nenhuma, mas os Estados Unidos injetaram 9 trilhões de dólares na economia de forma artificial. Lá em 2022, no início de 2022, eles usaram duas políticas para tentar frear a inflação. Primeira política, políticas econômicas, é óbvio. Primeira política, aumentar a taxa de juros. Foram de 0 a 0,25 para 5,25 a 5,5. Tá? Depois, o que eles fizeram? Um segundo passo, né, que começou até um pouquinho depois que a elevação do juro, é começar a recomprar esses títulos aqui, ó, que eles tinham, ou melhor, eles tinham aqui, ó, comprado muitos títulos. Eles estavam vendendo esses títulos que eles tinham comprado, né? Estavam injetando dinheiro na economia. Então eles tinham comprado muitos títulos, eles injetaram na economia por meio de compra de títulos, mais ou menos 9 trilhões. E agora eles começaram a vender esses títulos. Eles vendendo esses títulos, eles fazem o quê? Eles tiram dinheiro da economia. Né? Aquele dinheiro que eles tinham injetado, né? Agora eles pegam de volta para eles e retiram esse dinheiro artificial da economia. E aí o que acontece? O ritmo que eles estavam seguindo aqui, ó, lá no começo, era no volume, né, uma retirada de liquidez no volume de 120 bilhões de dólares por mês, que foi o mesmo volume de entrada de liquidez que eles usaram aqui após 2020. Então eles estavam tirando 120 bilhões. Depois, quando a inflação começou a ceder, saiu lá dos 9%, veio aqui para os 4%, eles reduziram. Eles começaram a retirar a liquidez 60 bilhões por mês. Então começou a 120, 60 bilhões. Hoje eles anunciaram que eles vão, só para mostrar para vocês, é mais ou menos 60, tá? Então se a gente pegar aqui, ó, 24 de abril de 2024, ainda existia de saldo de injeção de dinheiro artificial na economia, 7,4 trilhão. E no dia 27 de março, um mês antes mais ou menos,
7 trilhões 484 bilhões. Então, 82 foi o que eles retiraram de liquidez aqui nesse último mês. Mas a meta era 60. Agora eles reduziram a meta para 25. Ou seja, o que é que eles estão vendo? Os indicadores antecedentes de emprego americanos estão vindo bem mais fracos. O mercado de trabalho hoje está agitado, mas os indicadores antecedentes para o futuro estão vindo bem mais fracos. Eles estão vendo o núcleo da inflação ficando comportado, que é aquela parte menos volátil da inflação. Então, o que está acrescentando uma inflação mais alta nos Estados Unidos? É petróleo. É algumas questões que estão um pouquinho fora do controle da taxa de juros americana. É questão de commodity, internacional, global, né? Esses próprios ataques e guerras fazem com que o petróleo suba, é um negócio que eles não têm controle. Não tem como controlar com taxa de juros, né? Então, um negócio que é sazonal, tá? E os dados do PIB já vieram um pouco mais fracos, né, nesse último trimestre. E existem indicadores antecedentes mostrando que o PIB ele vai cada vez mais desacelerar. Então, eles estão dizendo, ó, não, e ele deixou bem claro, é improvável que nós elevemos os juros novamente. Quebra a narrativa do mercado e que, opa, talvez suba o juro nos Estados Unidos. Porque se sobe o juro, existe uma atração para renda fixa e tira a atenção da renda variável, tira a atenção de cripto, de ações, de REITs, de qualquer coisa. E foca a atenção em renda fixa americana, né? Porque o juro é isso. Aumentou o juro, ficou mais atrativo. Diminuiu o juro, ficou menos atrativo. Vamos para a renda variável, tá? Eles falaram, vamos manter o juro nesse patamar pelo tempo necessário, certo? E falaram também que para o juro cair, o mercado de trabalho tem que dar uma desanimada, então esses indicadores antecedentes têm que virar indicadores atuais, né? Mas como eles já veem esses indicadores antecedentes vindo mais fracos, eles não querem gerar uma grande crise. Então eles vão manter o juro inalterado e vão diminuir a retirada de liquidez da economia. Ou seja, isso é uma medida que a gente pode dizer que é similar a reduzir o juro de 5,5 para 5,4. Eles estão frouxando a economia, estão tirando a atratividade da renda fixa e mostrando a atratividade dos investimentos da renda variável. Tá? Foi exatamente por isso que olha só o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. Importante. Quando a gente olha aqui no gráfico minuto a minuto do preço do Bitcoin, a gente viu um spike. A gente viu uma pressão compradora muito forte no momento que ele falou isso na entrevista, né? A gente estava aqui no patamar desses 56 mil dólares, o preço disparou, porque opa, se não vai subir juro, se não vai endurecer mais a questão, vamos comprar renda variável. E depois houve uma realização de lucros, voltamos quase ao mesmo patamar de preço de antes. Mas o que eu quero mostrar? Essa postura do Fed, essa postura do Banco Central Americano é uma postura muito mais pró uma visão seguinte: estamos vendo a economia desacelerar lentamente, vai demorar mais para o juro cair, mas a direção é daqui para baixo. Logo, menos atratividade para renda fixa, mais atratividade para renda variável, americana, brasileira, global. E entra o mercado cripto também nesse caminho, porque são ativos de renda variável em geral. Então, como a gente está com uma queda de 22%, como eu acredito que o preço do Bitcoin vai a pelo menos 100 mil dólares, a gente está em 57 mil. Como eu vejo que, poxa, se eu esperar o boom para depois comprar no Vale, provavelmente o preço vai estar maior que o preço atual, eu preferi aumentar minha exposição e mostrar para vocês a minha visão, que eu considero essa queda como oportunidade e que eu não sei se dura mais tanto tempo. Não tenho bola de cristal, não tenho como prever o futuro, mas eu honestamente não sei se isso vai durar mais muito tempo. Por isso, pensem aí, pensem bem, para que vocês tomem uma boa decisão de investimento. Eu quero que você me diga agora, você está investindo em Bitcoin? Você não investe em Bitcoin? Me diz se você investe ou se não investe e se você vai comprar mais agora ou se você acha que cai mais. Manda aqui nos comentários que eu quero saber. Se esse vídeo te ajudou, toque embaixo em gostei, compartilhe com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, faça todo esse processo. E se você quer definitivamente aprender uma estratégia validada para você conseguir lucrar, independente de crise econômica ou de crescimento, para você conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, com um método testado e validado há mais de 50 anos nos Estados Unidos, que tem mais de 4 trilhões de dólares em investimentos hoje. Se você quer aprender o passo a passo para lucrar nas altas e quedas da bolsa no Brasil e no exterior e receber uma estrutura inicial pronta para já começar a ter os seus primeiros resultados, o que você faz? Aqui embaixo tem um link. Toca neste link, te inscreve no meu evento online gratuito sem enrolação que já vai começar agora nos próximos dias. Entra na comunidade no WhatsApp, seu número fica privado. Entra na comunidade que a gente vai começar a mandar insights importantes para você por lá, tá bom? Toca no link embaixo, faça uma inscrição, participa do evento que vai ser transformador para você. Pode me cobrar depois, se não for, tá bom? Queridos, é isso. Vou deixar vocês aproveitar o restante de feriado.
Mas quis gravar esse vídeo aqui para tentar ajudá-los a aproveitar essa oportunidade, que na minha visão é uma oportunidade, não é uma recomendação para você, mas eu quero que você tome decisões bem embasadas, tá bom? Um abraço, Deus abençoe você e sua família. Vamos para cima que é só o começo e eu quero te ver sempre em alta.